O criador da frase "morrer se for preciso, matar nunca", nasceu em 1865, no distrito de Mimoso, mas foi criado pelo tio em Cuiabá, após a morte dos pais. Tornou-se professor aos 16 anos de idade, mas acabou optando pela carreira militar. Em 1889, Rondon participou da construção das linhas telegráficas de Cuiabá, assumindo a chefia do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Marechal Rondon também passou por nossa região. A passagem se deu durante a construção da linha telegráfica Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, em Rondônia, considerada a obra mais importante de sua vida. A casa, que já foi habitada pelo patrono das comunicações e do Exército, hoje serve de hospedagem para 7 professores dessa escola, que também leva o nome do Marechal. Depois da retirada de Rondon e sua comitiva, a casa serviu como sede da fazenda e também foi usada há muito tempo como escola. A casa de Rondon foi construída provavelmente em 1906 e, apesar de algumas mudanças na estrutura, ainda é possível descobrir que material foi usado na construção. As madeiras serviam como colunas, enquanto o adobe, material feito à base de argila e capim, era utilizado para levantar as paredes. As portas, janelas e o piso parecem ser originais, mas algumas partes passaram por pequenos reparos. A residência tem 6 quartos, 2 banheiros sociais e uma suíte. Fernando, que mora no assentamento há vários anos, acredita que a suíte pertencia ao Marechal Rondon. Eu estava analisando, né? São 6 quartos, mas porém tem um que é a suíte, né? Que tem um banheiro. Então provavelmente devia ser o dele, né? Com mais tranquilidade, mais luxo, né? Os outros 2 são social, o banheiro. Devia ser aquele lá o dele, o do final ali. Fernando também lamenta o descaso e diz que mesmo com a casa sendo tombada pelo patrimônio histórico há 2 anos, nada foi feito até agora para preservar uma parte importante da história do país. Porque teve o tombamento, mas só no papel, né? A estrutura ainda continua a mesma. As paredes estão rachadas, né? A cobertura, tem alguns lugares aí que tem frestas, está caindo água. Tem esse quarto que eu acho que devia ser o do Marechal, por exemplo. O forro dele está caindo, tá caindo. Então, se demorar muito, vai cair tudo isso aí. A história desaparecendo. Com certeza. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem esse patrimônio aqui, a gente tem que preservar. Para o empresário Antônio Carlos Cabral, profundo conhecedor da história de Marechal Rondon, a situação só chegou a esse ponto devido à falta de interesse do governo do estado de Mato Grosso. Um projeto histórico que nós temos que conservar para identificar a região, e o governo do estado não se importou com isso, ou não se importa com isso, não só com a Casa de Rondon aqui na nossa região, mas também com um trabalho que foi feito no estado do Mato Grosso, que é o Memorial Rondon, né? É uma homenagem que nós fizemos na época, alguns anos atrás, no ano de 2004, para o Marechal Cândido Rondon, e a gente vê que é um projeto histórico, uma casa que representa uma pessoa que ajudou a desbravar o estado do Mato Grosso, está abandonada daquela forma, né? Cabral, que também participou da criação do plano diretor de Mimoso, lamentou o descaso com o Memorial de Rondon, construído em homenagem ao Marechal em sua terra natal. Na época, em 2004, nós fizemos o plano diretor de Mimoso, né? Nós fizemos um trabalho junto com a equipe do governo, um trabalho muito bonito, né? Inclusive colocamos um site na época, que hoje nem está no ar, toda a história de Mimoso, onde nasceu o Marechal Cândido Rondon. A mãe do Marechal Cândido Rondon está enterrada em Mimoso, é a Escola Santa Claudina, inclusive ela está enterrada na escola, né? Chama Escola Santa Claudina, por causa da mãe do Marechal Cândido Rondon, e é um vilarejo onde ele nasceu. E, na realidade, nós temos um trabalho muito bonito para a gente poder homenagear Marechal Cândido Rondon, né? Mesmo porque ele também foi patrono do Exército, né? Então, na época, né, revitalizamos alguns pontos e deixamos para o governo dar andamento, né, nesse trabalho que é a história do Estado, né? Hoje, por exemplo, se você tem uma ideia, tem homenagem do Marechal Cândido Rondon em Washington, nos Estados Unidos, e não tem no Brasil. Então a gente fica um pouco decepcionado com o comportamento, com a identidade do Estado do Mato Grosso sendo deixado para trás
por último plano, que é a história do Estado, que é a identidade do Estado, né? E assim também está a casa aqui de Marechal Cândido Rondon nas redondezas, né? Em 8 anos, entre 1907 e 1915, Rondon inaugurou 25 estações telegráficas e construiu 2.268 quilômetros de linhas, das quais 1.500 em terras desconhecidas. Catalogou cerca de 24 mil exemplares de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Determinou mais de 200 coordenadas geográficas e travou contato com 65 tribos indígenas. Você acredita que o futuro vai nos cobrar por isso? Sem sombra de dúvida, né? Nós temos que olhar com muito carinho essas coisas. O futuro não vai cobrar, já está cobrando, né? O futuro já está cobrando esse comportamento de a gente não dar uma atenção especial para a história do Estado.